Boa noite, meu encarecido Ivan. Como é que você está? Boa noite, meu caro. Como é que você tá? Tudo bom? Por aqui tudo tranquilo. O que você achou desse fundinho aqui? Ficou bonito, né? Ficou sensacional, cara. Adorei. Parabéns. Bom. Mais uma vez, um trabalho impecável que você fez. Como sempre, ficou incrível. Não precisa de tantos elogios, não. Não, mas é verdade. Ficou bom. Eu gostei demais. Eu gostei. Eu pus uma pomba, que eu achei legal a pomba. Eu quis pôr. Sei lá. Bora falar sobre as notícias da semana? Bora, claro. Então, ó, eu trouxe algumas pautas aqui para a gente poder debater. Eu já apresentei, se você quiser, faça a sua breve apresentação antes da gente começar. A galera te conhece, né? Mas para a apresentação formal. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan Vieira. Faço conteúdos aqui no TikTok já há mais de 2 anos, indo para o terceiro ano já aqui nesta plataforma, e também distribuo conteúdos por outras plataformas. Então, se vocês quiserem acompanhar todo o conteúdo que a gente cria, é só me seguir aqui, me seguir também nas outras plataformas e ficarem por dentro de tudo sobre política, militância pelo campo progressista e, claro, falar de Brasil, que é uma coisa que eu gosto muito. Show! Eu me apresentei anteriormente, mas sou o Henrique também, estou produzindo conteúdo há mais ou menos o mesmo tempo que você. E a gente sempre comenta notícias, né? Mas agora a gente está com esse novo formato expresso aqui para comentar notícias de forma mais específica e pontual. Cara, trouxe aqui logo de cara para a gente abrir com uma polêmica, né? O Fernando Holliday se filiou ao PL e, inclusive, no mesmo dia que ele se filiou, ele criou algumas indisposições com o Bolsonaro. Não sei se você viu os bastidores, mas ele supostamente teria espalhado na Câmara Municipal de que a filiação dele da UPL era tão importante que fez o Bolsonaro vir até a Câmara. E depois, naquele discurso pífio que ele falou, que o Bolsonaro não seria nem homofóbico, nem preconceituoso, porque está afiliando um negro viado. Foram as palavras mesmo que ele utilizou. Então, o que você acha dessa mudança de comportamento do Holliday, que nos últimos 5 anos já passou por 5 partidos, né? PL, DEM, Republicanos, Novo e o PL, DEM, Republicanos, Novo e eu não sei se ele teve passagem pela União Brasil, mas tá trocando toda hora e agora tá aí no saco do Bolsonaro. Como é que você enxerga o Fernando Holliday com essa postura? Cara, veja bem, na política, aquele que não se adapta, ele vai ficando para trás, ele vai morrendo, né? O Fernando Holliday, ele percebeu que ele iria morrer na política, por assim dizer, porque ele não conseguiu se eleger para deputado estadual, como ele tentou a candidatura pelo Partido Novo, uma vez que ele fez críticas contundentes ao Bolsonaro naquele voto, onde ele homenageou o Ustra. Eu não sei se você lembra, ele histérico, falando que o Bolsonaro fez um voto que foi criticado por todo mundo, e depois ele fez um outro vídeo bem histérico também, dizendo que o Bolsonaro era burro, que ele tinha votado no Bolsonaro como uma opção ao PT, mas ele tentou se desvincular. Aquilo que eu tinha dito, eles elegeram o Bolsonaro, depois eles iam tentar se desvincular do Bolsonaro para que eles tomassem ali e continuassem com o poder deles. Mas o Bolsonaro conseguiu aglutinar muito mais apoio, e o MBL e todos aqueles que tentaram sair do movimento foram esmagados e acabaram se tornando pessoas irrelevantes. Obviamente que o Bolsonaro ainda tem uma certa simpatia na sociedade brasileira, mesmo sendo quem ele é, a figura repugnante que ele é. Ele tem uma certa simpatia, ainda muita simpatia, por assim dizer, na sociedade brasileira para os seus apoiadores. Eles não conseguem viver, por assim dizer, sem o senhor Bolsonaro. Então, aquele que encostar no Bolsonaro ainda vai conseguir algum capital político. É claro que muita gente ali dentro do próprio PL vai tentar queimar esse cara, porque precisa também queimar esse cara para mostrar que ele é oportunista. Porque se no passado ele já falou mal do Bolsonaro, quando ele percebeu que ele poderia falar para tentar puxar apoio para ele, que ele percebeu que de repente uma ala progressista poderia comprar o discurso dele, e uma ala mais neutra, mais centrista poderia comprar o discurso dele, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Então ele tá tentando voltar ao extremismo, voltar ao campo do extremismo, onde ele pode ali tentar angariar ali o capital político de Bolsonaro. Eu não sei se vai dar certo. Acredito eu que o MBL, assim como o Arthur Mamãe Falei, esses caras, eles estão muito queimados na sociedade. Veja, os caras estão tentando voltar a 2013, quando eles iam na rua tentar truculência, tentar levar tapa na cara para tentar se projetar na sociedade, para aparecer na mídia como alguém que foi agredido e tal, para tentar se projetar nacionalmente novamente. Porém, eles estão muito queimados.
As pessoas sabem quem são eles. A internet saiu. O bom da internet, que, como diz o ministro, parafraseando aqui o ministro Alexandre de Moraes, deu voz aos imbecis, mas também deixa tudo registrado. Por mais que eles apaguem, muita gente salva, muita gente reposta, muita gente faz react, e aí acaba ficando salvo, e essas pessoas acabam sendo, por assim dizer, expostas o tempo todo. Então, oportunismo, eu achei de muito mau gosto aquela frase dele, um negro meio viado. É negro meio viado. O que é aquilo? Né? Ridículo, mas enfim. O oportunismo da turma do MBL. Ele inclusive ele irritou o Bolsonaro no dia, ele conseguiu isso. O Carluxo reprovou a filiação dele, né, que já era esperado também, porque ele é oportunista, claramente. Ele conseguiu arrumar briga com todo mundo, cara. Hoje a galera do MBL não gosta dele. A galera centrista não gosta dele. A galera da direita, bem, ele tá tentando encostar, mas ele foi ao partido do Tarcísio também, não deu muito certo. E agora esse oportunismo de se grudar de novo no Bolsonaro, depois de ter feito todas aquelas ofensas ao Bolsonaro, esse tipo de coisa só funciona pontualmente. Você vê, por exemplo, o Alckmin se juntou ao Lula numa situação muito específica, cara. Se fosse em outro momento, isso não funcionaria também. Imagina o Alckmin com o Lula em 2010, em 2006. Cara, não ia dar certo. Deu porque é o momento agora, o momento político atual permitiu que isso acontecesse. O Holliday fica pulando, né, de toda hora de um lugar para o outro, trocando de partido, buscando apoio desesperadamente, só que no fundo as pessoas não enxergam que ele, agora ele tá na direita. As pessoas enxergam ele como um cara falso, né, um cara que tá só se aproveitando e querendo colar no Bolsonaro para sugar um restinho de capital político que o Bolsonaro tem. Então eu concordo contigo, cara. Fernando Holliday, acho que morreu. Politicamente, acho que morreu. Mesmo com essa mudança aí pro PL, eu não consigo enxergar ele conseguindo grandes voos agora na nova casa, né, partidária. Você imagina que ele consegue reeleição ano que vem? Olha, pra vereança, eu não sei, porque vereança ele é um voto, como que a gente chama, de proporcional. Ele não é o majoritário, né? Majoritário, ele é o proporcional. Então pode ser que consiga uma cadeira, porque cadeira é do partido. E aí, se ele de repente entrar na qualificação, ali tiver uma certa quantidade de votos, eu espero que não seja. Sinceramente falando, eu espero que não seja. A diferença muito grande dele para o Alckmin é que o Alckmin, ele fez uma aliança com o presidente Lula. O Alckmin entrou no mesmo partido que está o Flávio Dino, que outrora o Flávio Dino era do PCdoB. O Flávio Dino foi do PCdoB, veio para o PSB, e o Alckmin foi para o partido que está o Flávio Dino. Eles são do Marcelo Freixo, eles estão no mesmo partido. Há uma grande diferença entre os dois, porque você percebe que o Alckmin está confortável onde ele está. O Sim. Alckmin está muito confortável. Você percebe o Alckmin muito feliz, cara. Com o que ele está fazendo, com o posicionamento que ele conseguiu. Porque também o Alckmin foi outro que foi esmagado pelos extremistas, e foi simplesmente, se o Alckmin não faz essa aliança com o presidente Lula, ele nunca mais ia se projetar nacionalmente na política novamente. Mas foi pontual, né? Né? Mas foi pontual. Que nem se tivesse acontecido em outro momento da história, seria desastroso. Imagina isso em 2002, né? O Lula com o vice. Perfeito. Ia dar errado, cara. Ia dar muito errado. Perfeito. Seguindo aqui na pauta do bolsonarismo, a gente viu essa semana que teve aquela deputada que disse que todo poder emana do cano de uma arma, né? Todo poder emana da arma. Bem, ela parafraseou a Constituição de uma forma um pouco deturpada, né? Todo poder emana do povo, ela trocou o povo pelo cano de arma. E, assim, o Fernando Holliday se juntou a esse discurso. Você vê esse discurso vivo ainda na sociedade, cara? Tu acha que isso aqui é algo plausível de se aceitar? Usar arma para ter poder, no caso, como pessoas físicas tendo armas, né? A sociedade tendo armas para mostrar sua força? Boa pergunta, Henrique. Ontem a gente até debateu esse tema na live, ontem à noite, com o professor Djalma aqui, o Bruno estava também participando com a gente, e mais outras pessoas, o advogado Dr. Elton e tal. Pessoal, quem tá do lado de cá, dedinho na tela, toca na tela, porque a live tá caindo, a audiência, e a gente tá fazendo aqui só um boletim de notícias, a gente vai dar uma passada nas notícias e tal. Não é a nossa live principal, mas aqui é um boletim de notícias, a gente vai comentar algumas notícias importantes. E aí, se vocês curtirem bastante, a gente mantém esse formato aqui diário, de segunda a sexta-feira, fazendo essa live com o boletim de notícias, e aí a gente reposta depois lá naquela outra plataforma de vídeos, para quem quiser revisitar também. Tá revisitando lá, compartilhando, pra gente deixar esse material gravado pra vocês, pra usar em época de campanha, enfim, pra não esquecer, porque o Brasil tem a mania de a cada 15 anos esquecer o que viveu nos últimos 15. Então a gente vai registrando na internet. Como a extrema-direita
registra a sua desinformação na internet, a gente também agora está fazendo esse trabalho de deixar o que é registrado, o que é bom registrar, noticiário, informação, para quando as pessoas precisarem, estar na internet, tá? Então, é muito bom que vocês curtam, comentem. Até um parêntese, eu acho que essa frase aí a cada 15 anos o Brasil esquece os últimos 15, hoje já está desatualizada, porque tem gente que já esqueceu o que aconteceu na pandemia e não faz nem 3 anos, né? Na verdade, um ano e pouco. 2, 3 anos já esqueceram tudo já. É verdade, concordo. Nós temos esse problema, gente, de memória curta, e a gente tem que estar o tempo todo revisitando o nosso passado pra gente entender o que aconteceu. Tem gente que tá achando que o Brasil foi descoberto em 2018, quando nasceu o Bolsonaro, quando o Bolsonaro chegou à presidência, e não foi, tá? Então, vamos colocar o pé no freio, vamos dar uma paradinha, dar uma analisada com mais calma, que é muito importante. Então, por favor, a MC Boladona aqui, minha moderadora, tamo junto, MC Boladona. Sim, eu tava aqui também, MC Boladona é incrível. Dedinho na tela e ajudem. Bom, vamos lá, Henrique, voltando à pergunta que você fez. Cara, se junta a esse discurso, com certeza, o Fernando Holliday e todos os outros, porque na verdade o bolsonarismo, ele tá ficando cada vez mais isolado. É claro que tem uma parte na sociedade brasileira que nunca vai poder, aliás, pode até um dia poder comprar uma arma, mas que no momento não pode, mas que desejaria ter, que não tem, mas que defende essa política armamentista. Você entendeu o porquê também? Porque, na verdade, quem está defendendo uma política armamentista está defendendo morte. Porque a arma, ela não serve para fazer segurança. A arma serve para matar. Qual é o objetivo de ter uma arma? Matar. Você tem uma arma para coçar a orelha, para coçar o pé, para calçar... Não, a arma é para matar. Ela tem uma função, a função dela é matar. Tá? Então, assim, imagina só, 203 milhões de brasileiros, cada um com a arma na mão. Do jeito que nós somos tão bem educados que basta alguém buzinar do nosso lado, a gente já quer matar. Imagina só todo mundo com uma arma, o faroeste que seria isso daqui. Então, cara, assim, eles se juntam e esse pessoal, eles deturpam a palavra liberdade, porque para ter liberdade, você precisa ter uma arma, que todo poder emana do cano de uma arma. Esse é o povo para o bolsonarismo, né? Todo poder emana, a Constituição diz, todo poder emana do povo. O povo constitui lá o seu representante, elege o seu representante. E já para eles, não. Todo poder emana do cano de uma arma. Essa gente quer sangue. Essa gente quer fazer a sociedade brasileira sangrar. Essa gente quer nos jogar no abismo da ignorância, do extremismo, do nazifascismo. É onde essa gente quer nos levar. É muito preocupante a gente ver um político como o Holliday, nascido em comunidade, pobre, carente, poderia estar defendendo pautas como ele diz, que é negro, LGBT, poderia estar abraçando essas causas para melhorar a questão da igualdade, para combater a desigualdade, para melhorar a questão dos direitos dessas pessoas. Ele luta para exterminar os direitos dessas pessoas que já são marginalizadas, estigmatizadas na sociedade. Então é preocupante quando a gente vê um cara jovem, tão negacionista, tão reacionário, tão voltado, tão neandertal. Ele é um neandertal, cara. Porque nós já evoluímos tanto e essa gente não evoluiu. É algo assim, muito, muito ruim. Eu concordo com você, cara, plenamente. O Fernando Holliday se junta a um discurso que na realidade não envolve só arma, né? É o discurso que tira a prótese do olho, é o discurso que quer arma na mão das pessoas, é o discurso que faz umas piadas de péssimo gosto em momentos muito inoportunos, é o discurso que defende só as maiorias, entre aspas, né? A minoria tem que se curvar à maioria, né? Como o Bolsonaro dizia lá atrás. Então, não me surpreende em absolutamente nada. O Fernando Holliday se filiar a esse discurso também não me surpreende. É algo que já era esperado, visto que ele parece ser uma pessoa que surfa o discurso que está em alta ou o discurso que vai abraçar ele provisoriamente. Agora, esse discurso dessa deputada de toda a liberdade emana do cano de uma arma, você acha que é passível de uma investigação aí para dar uma olhada nas ideias dessa mulher para ver... Porque eu não sei se isso categorizaria como um discurso criminoso ou algo do tipo. Cara, com certeza ela está fazendo apologia. Ali é um discurso que faz apologia à violência. Porque, veja, ela parafraseou a Constituição com todo o poder emana do cano de uma arma. Então ela parafraseou a Constituição com uma frase criminosa, né? Ela está dizendo que é para pessoa... coração gigante, só agradecer. Obrigado pelo coração gigante, Apple User. Pode continuar. Sim, parabéns, muito bom, você merece. Só para deixar claro que a Constituição fala que todo poder emana do povo e não do cano de uma arma, e que o povo está com o poder. Quando ela fala que emana do cano de uma arma, ela tira todo o povo. Aqueles que estiverem armados serão as pessoas que estarão com poder. Quem que serão? São os CACs, os caçadores. Engraçado, né? O que essa gente tanto caça no Brasil?
Porque, na verdade, tem muita coisa no Brasil que é proibido caçar, né? Nós temos legislação aqui que protege os animais silvestres e tudo mais, especialmente porque o nosso país tem muitas espécies que estão em extinção, muitas que inclusive já foram extintas, e essa pessoa vem com um discurso como esse. Você viu um chapéu que apareceu em você aí, o chapéu de cowboy? Não vi, gente. Apple User, obrigado pelo chapéu. Eu não vi o chapéu, eu abri aqui para ler a matéria, não vi, mas então, obrigado. Cara, vem esse discurso totalmente perigoso, um discurso radical, um discurso extremado, que leva as pessoas à violência. Então, sim, eu acho que ela teve ali uma quebra de decoro, por parte da deputada, e teve incitação à violência e um discurso de apologia às armas. Isso aí você não tem dúvida. Estão perguntando aqui se é passível de cassação. Olha, passivo de cassação poderia ser se a gente tivesse, por exemplo, estabelecido no regimento interno da Câmara dos Deputados o que quebra de decoro. Se a gente tivesse instituído na Constituição o que é quebra de decoro. Porque assim, a gente pode até ter uma régua moral e pensar, isso é quebra de decoro e aquilo é quebra de decoro. Fala, Antônio, boa tarde. Isso é quebra de decoro e aquilo é quebra de decoro, mas não tem lá o que é. Então fica muito subjetivo, fica na subjetividade. Para mim, por exemplo, como cidadão de bem, como cidadão brasileiro, defensor das garantias de direitos, eu acho que aquele discurso é perigoso. Eu acho que aquele discurso é passivo de cassação, de mandato, quebra decoro. Mas aí fica na subjetividade. Porque muita gente pode achar que não quebra, pode achar que ela está no direito ali da livre manifestação de pensamento, que está no artigo 5º da Constituição, que ela está dentro do artigo 53 da Constituição, que diz que o parlamentar terá direito a sua voto, opinião e tal, etc, etc, que ele não será punido por falas, por opiniões e por votos. Então muita gente pode ter essas duas vertentes. Então eu acho que poderia sim a gente melhorar essa questão do decoro e especificar na Constituição o que é decoro parlamentar, o que quebra o decoro, o que não quebra, para que a gente pudesse, de fato, quando tivesse um discurso como esse, não haver dúvida e a gente mandar para o Conselho de Ética caçar um mandato de uma parlamentar como essa. Inclusive colocaram uma pergunta super legal aqui, um comentário referente à questão das armas, né? Falaram assim, se o Bolsonaro é tão pró-arma, você acha que ele armaria um movimento como o MST, por exemplo? Eu acho que com certeza não. Não, ele armaria uma milícia, cara. Não, ele vai armar quem no caso, o interesse de armar é quem tem um pensamento igual ao dele, que são os cidadãos de bem, né? Que de bem realmente não tem nada. Agora, a esquerda, por exemplo, que fique desarmada, que no caso seria a minoria se curva à maioria, né? Então, forte abraço aí para quem é a minoria, para quem tem luta social, para todo mundo. Agora, a elitezinha aqui, minhas amigas, tem acesso à arma facilitado. Então, eu não vejo o Bolsonaro defendendo arma para todo mundo, de fato, né? É arma para os que convém. Você acha que ele armaria esse pessoal? De fato que não, porque na verdade, veja, Bolsonaro nunca defendeu os menos favorecidos, não é o objetivo dele. Na verdade, o que ele quer é manter o povo escravizado mentalmente, para que ele e esses empresários que o cerca, aqueles mais mau caráteres, que defendem a política, a necropolítica dele, continuem mandando nessas pessoas e elas obedecendo como escravos. A política do Bolsonaro, a forma de fazer política é uma política que escraviza a mente das pessoas, que é a pior das políticas, porque você não liberta, você prega anti-ciência, você prega anti-universidade, você prega anti-academia, tudo, para que as pessoas sejam ignorantes, para que elas não pesquisem, não se informem, porque ele se intitula como se fosse o Jesus Cristo, eu sou a verdade, e quem em mim crê encontrará o caminho e a salvação. Ele é desses, obrigado pelo coraçãozinho. Ele é desses, então ele escraviza a mente humana. Ele priva nele, ele monopoliza nele, por assim dizer, a verdade. Ele monopoliza nele aquilo que ele acha que é certo para o mundo. E aí aqueles seguidores dele não podem beber em outras fontes. Ele é a única fonte. Obrigado, Marcos, tamo junto. Ele é a única fonte de todo o conhecimento, de toda a verdade, quando ele fala isso. E aí as pessoas seguem ele cegamente. Aí elas negam vacina, aí elas negam a ciência, aí elas negam o uso de máscara, aí elas negam a medicina, tudo isso. Infelizmente, mas ele não tem nenhum interesse em libertar de fato essas pessoas. O interesse dele é escravizar essas pessoas para tudo aquilo que ele disser. Inclusive, quando ele disser que é imbrochável, ele tem uma multidão gritando, sem nunca ele ter feito qualquer ato sexual com essas pessoas, que ele realmente é imbrochável, para que elas constassem que de fato ele é imbrochável. Né? Cara, no meio aí... Obrigado, Marcos, tamo junto. No meio aí do seu discurso, você comentou sobre a questão de direitos e tudo mais, das pessoas, das liberdades individuais, que muitas vezes tem gente que acha que
há necessidade de ter uma arma para se ter liberdade. E, cara, já puxando a próxima pauta aqui, falando sobre liberdades individuais, direito e tudo mais, esse aqui eu vou deixar o comentário com você, que é estudante de direito, né, manja bastante do assunto, mas que você falasse sobre esses novos passos que estão acontecendo, desmascarando aos poucos o Deltan Dallagnol e o Moro, que hoje é senador. Inclusive teve aquela matéria da Band, que a gente já comentou tanto em live quanto em vídeo, mas eu queria que você desse uma palhinha aqui ao vivo, comentando sobre, você acha que eles vão ser 100% desmascarados? Você acha que o Moro perde também o mandato? Você acha que eles têm chance de serem presos por toda essa patifaria na justiça brasileira que eles conduziram? Como é que você vê a situação do Moro e da Dallagnol? Eles estão realmente encrencados? Cara, as coisas estão caminhando para que em um futuro muito próximo, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, o Deltan ele já está cassado, já não tem mais direitos políticos, ele já não pode mais ser eleito por 8 anos. Enfim, fez mau uso dos seus direitos e acabou perdendo eles. A prisão do Deltan Dallagnol depende muito daquilo que vai trazer o Tacla Duran. Depende muito da materialidade das provas que o Tacla Duran apresentar na justiça. Porque infelizmente nós tivemos a operação spoofing, mas quando você tem provas que não são obtidas por meios lícitos, você não pode fazer uso dessas provas para prejudicar quem quer que seja. Você até pode fazer uso dessas provas para beneficiar uma pessoa, mas não para julgá-la, para puni-la. Então, assim, infelizmente nós temos uma operação que coletou um monte de provas, mas que essas provas foram invalidadas por ação de um hacker. Infelizmente, tá? Que foi a questão lá da Vaza Jato, que a gente viu tudo aquilo, a gente sabe muito bem o que eles fizeram. Agora, então, o que o Tacla Duran trouxer de prova, realmente, isso pode encrencar muito, não só o Deltan Dallagnol, mas alguns outros promotores do Ministério Público que trabalharam na Operação Lava Jato, delegados da Polícia Federal, juízes e até desembargadores lá do TRF4. O Sérgio Moro, a questão da cassação do Sérgio Moro, ela é dada como certa, por quê? Pode até o Moro não ser cassado lá no Paraná, porque eles já estão tentando fazer um acordo para que o PL retire a ação. Só que tem uma ação do PT no TSE por abuso. E a ação do PT é a mesma que o TRE está movendo lá no Paraná. É a mesma ação. Abuso também. Se lá no Paraná eles fizerem um acordo para o Moro manter o mandato, o PL fizer um acordo para retirar a denúncia, mesmo assim a denúncia que o PT fez no TSE, ela será mantida. Portanto, no TSE ele será cassado porque já tem uma jurisprudência da juíza Selma, que era amor de saia. Então formou jurisprudência. Oi? Isso é um processo demorado? Cara, não demora. No TSE não demora porque o TSE ele julga processos eleitorais. Não é como o Supremo que julga tudo. O Supremo Tribunal Federal ele julga tudo. É criminal, é civil, é corporativo, é tributário. O TSE não. O TSE ele vai julgar eleitoral e precisa andar mais rápido. Então acredito que ainda esse ano acontecerá esse julgamento do Sérgio Moro. No TSE sairá mais rápido. Acredito eu que lá no TSE, como já tem jurisprudência, ele será assim cassado. Agora a prisão dele, de fato, só se dará no âmbito das provas do Tacla Duran. Depende muito do que o Tacla Duran tem. Se for realmente comprovado aquilo que o Tacla Duran falou, da extorsão que ele fez e tudo mais, cara, fica muito complicado para o Sérgio Moro a situação, tá? Porque, de fato, as provas que tem da spoof, que a gente sabe, mandaria... Se, por exemplo, se o projeto anticorrupção dele tivesse passado, onde ele queria colocar uma cláusula que provas ilícitas também servia para condenar uma pessoa, certamente agora Sérgio Moro estaria preso. Sérgio Moro já estaria preso, Deltan já estaria preso, porque, de fato, eles usaram a justiça para conseguir benefícios, chegar em posições de poder. Só que provas ilícitas não podem ser utilizadas no Brasil e isso caiu lá quando foi para votar no Poder Legislativo. Felizmente que a gente tem uma justiça funcionando normalmente, porque se nós colocamos essa aberração dentro de uma lei, isso seria perigosíssimo. Cara, você falando aí que o Moro vai perder o mandato,
E falando em perder, já tem também um povo aí dizendo que a população no geral, vai perder o seu Celta 2010, porque vai ter uma taxação aí dos super ricos, né? Então vai ficar Moro sem mandato e o povo sem carro, né? O povo sem Celta, o povo sem micro-ondas, porque a partir de agora, aí, segundo a extrema-direita, se você ganha acima de um salário mínimo, você já é considerado super rico, né? Eles consideram assim, se você tem emprego, você já é super rico. No governo Bolsonaro, de fato, você era, né? O desemprego era tão grande que você ganhar um salário mínimo já te fazia mais rico que 90% da população. Agora, queria que você comentasse, cara, o que você acha dessa taxação aí dos super ricos, que vai englobar 2.500 pessoas, mais ou menos, no Brasil todo. Inclusive, as pessoas que têm Celta estão fora, deixar isso muito claro aqui, não terá. E a taxação de heranças, que eles estão dizendo que o Estado vai dividir 50-50 a herança, mas que na realidade a taxa máxima é 8% para quem vai herdar um patrimônio acima de R$1.700.000, que eu acho que também não tem nada a ver com a maioria da população. Você acha que isso deve ser feito mesmo? Você acha que o Haddad está num caminho certo? O Ministério da Fazenda, o governo Lula está caminhando numa direção correta, querendo taxar essas pessoas? E o que você acha da galera que está se achando prejudicada sem ter patrimônio nem para pagar um carro usado? Beleza, obrigado pela pergunta, cara. De fato, eu até coloquei um vídeo, Henrique. Marcos, obrigado por todos os presentes que você enviou, tamo junto, super obrigado mesmo, de coração. Pessoal que tá curtindo a live aí, muito obrigado. É só um boletinzinho, daqui a pouco a gente já vai encerrar, porque é um boletim que a gente quer fazer para postar lá na outra rede, e aí para vocês depois irem lá e assistir, compartilhar e ajudar também o canal a crescer, tá? É um projeto novo que a gente tá fazendo aqui, e eu espero muito que dê certo. E eu conto com vocês para dar certo. Nós contamos... Penúltima notícia, hein? Penúltima notícia. Eu separei 5. Certo. Então vamos lá, sobre a taxação dos ricos. Cara, veja bem, nos Estados Unidos, a taxação de lucros e dividendos, tem muita gente que fala assim, mas se taxar o rico, ele vai embora do Brasil, né? Muita gente usa muito essa falácia para dizer isso. Mas vai embora para que país? Porque o único que não tem essa tributação é a Estônia. Será que o cara vai lá para a Estônia? Porque nos Estados Unidos, sabe quanto que é a taxação de lucros e dividendo? A taxação é de 30%. Imagina que no Brasil criasse aí uma taxação de, por exemplo, 10%, 12%, ainda seria um terço do que da taxa que é nos Estados Unidos. No Reino Unido, 20%. Em Portugal, 10%. Então, assim, não tem país no mundo onde não se taxe, onde não tem uma taxação de super ricos. E você citou um número aí que é muito preocupante. Imagina só que num país de 200 milhões de pessoas, 203 milhões, se for o último censo, nós temos 2.000 pessoas que são super ricas. Olha onde está circulando o dinheiro do país inteiro, de um país de 200 milhões de habitantes. Olha quantos super ricos. Quer dizer, é um bairro de São Paulo? Acho que é um bairro, acho que é a Vila Mariana. 2.000 pessoas. 2.000 pessoas? 2.000 pessoas é um condomínio, não chega a um bairro. É um condomínio, isso aí você entende. Um condomínio que tem isso, né? Se tiver 300 apartamentos... Perfeito. Você coloca os super ricos do Brasil em um condomínio. Eu não sei se de fato vai conseguir a arrecadação que o governo pretende arrecadar com essa taxação, mas eu acho que de fato, para exemplificar, para a gente não ser o país que é o paraíso dos rentistas, o país que é o paraíso dos ricos, considerado o paraíso dos ricos, a gente começar assim a cuidar de taxar para as pessoas pararem de querer acumular capital, porque na verdade a gente está falando de taxação do acúmulo de capital, não da taxação de produção. Não vai taxar a produção, é taxação de acúmulo de capital. Porque quando você taxa a produção, você incentiva o cara a pegar o lucro da empresa e não reinvestir. Você incentiva ele a pegar esse dinheiro e colocar ele em especulação. Então quando você taxa o acúmulo de capital, você praticamente está obrigando esse cara a colocar ele de volta, a reinvestir, a expandir os negócios, a aumentar a empresa, a contratar mais funcionários, a aumentar, enfim, a sua produtividade. Então, quando você taxa o acúmulo de capital, além de você estar pegando esse dinheiro para distribuir para a sociedade, criar programa de transferência de renda, você está forçando o cara a não querer guardar esse dinheiro num banco, num título de dívida pública, num CDB, outras coisas aí que eles fazem, que a gente sabe que eles fazem no mercado financeiro. A gente sabe que, de fato, é necessário fazer agora. Pela quantidade de pessoas, eu não sei se vai surtir um efeito, porque você mesmo disse, 2.000 pessoas. Boa noite, professor. Bate-papo às 20 horas hoje. Boa noite. Professor, estarei lá. Aqui é só um boletimzinho, eu e o Henrique, fazendo um boletim de notícias, para que a gente possa levar aqui um pouco de notícias do que aconteceu no dia de hoje, para a gente depois postar lá na outra plataforma. Mas aqui não é a nossa live ainda. Mas às 20 eu estarei lá na sua live.
O às intuito, 20 horas. inclusive, é que seja matinal, né, o boletim. Esse aqui é Sim. primeira versão, a gente vai fazer adaptações, mas eu tô gostando, tá legal até agora. Sim, Mas perfeito. sobre a taxação de super ricos, cara, são 2.000 pessoas que são consideradas super ricas. Né? Se você tem até R$1 milhão na conta lá guardado, isso não te faz super rico, você tá longe de ser super rico, né? Muito longe de ser super rico. Na realidade, você é pobre, comparado lógico, você é mais rico que muitas pessoas, tendo R$1 milhão guardado, mas você não é rico de fato, né? Você só tem mais patrimônio, porque o Brasil ele é um país que a maior parte da população é pobre. É uma infelicidade isso. Se você ganha hoje R$3.500, você já ganha um salário maior do que 93% da população, se eu não me engano. Isso é triste, cara. Então a gente tem um salário aí de menos de $1.000, né? Que já considera que você ganha muito. Então fiquem tranquilos que vocês não serão taxados, tá? Tinha até um cara perguntando aqui se os pobres vão ser taxados na Bolsa de Valores. O dividendo do pobre é o quê? R$15? Se for taxar 15% de R$15, vai tirar centavos de você. Não vai mudar muita coisa na sua vida. Agora, o cara que ganha milhões e milhões de dividendos também não vai mudar nada na vida dele. Porque se ele ganha milhões e milhões de dividendos, se você tirar 1 milhão, ele tinha 10, agora ele só tem 9, 9 milhões continua sendo muito dinheiro. Então não vai ter tanta alteração assim na vida de quem ganha esse dinheiro. E falando em dinheiro, cara, a nossa última pauta aqui do dia que eu levantei, que é uma pauta boa para quem chamava a presidenta Dilma de anta, né, de burra, de uma pessoa incompetente. A Dilma teve uma reunião com Putin essa semana e conversou bastante sobre as questões da guerra, sobre as questões econômicas, e o Putin deu algumas investidas para Dilma, que hoje preside o BRICS, para pedir mais empréstimos para poder financiar obras na Rússia, né? Pediu empréstimos lá para Moscou para poder financiar obras na Rússia e, eventualmente, nós sabemos que isso vai acontecer, financiar a guerra, e a Dilma barrou, disse que não vai emprestar dinheiro e vai estar de acordo com as sanções que foram contrárias à Rússia. Ela vai manter como presidente do BRICS, não vai abrir para empréstimo, para financiar a guerra. Como é que você vê essa posição da presidenta Dilma, que eu acho que, como uma mulher incompetente, que diziam até pouco tempo atrás, e ainda tem gente que continua dizendo, é uma postura bem firme, né? Não vamos, peitou o Putin, cara. E aí? Cara, olha, eu vou te dizer uma coisa, que coincidência você fazer essa pergunta, porque se você não fosse trazer ela, eu ia colocar ela como última aqui da pauta, mas parece que a gente combinou a pauta. Você não sabia as pautas, Eu né? não sabia que você ia trazer essa pergunta, mas eu queria muito que ela entrasse na pauta e de fato entrou. Perfeito, perfeito. Eu tô vendo a imprensa histérica, porque na verdade a CNN soltou uma fake news. Tá? Assim como a CNN soltou uma fake news lá no começo do governo Lula, da Antonov, não sei se você lembra, que ia fazer um investimento de 50 bilhões de reais no Brasil e que não estava mais, e que ia suspender. Lembro disso. Então, ela soltou uma fake news dizendo que a Dilma ofereceu empréstimo para a Rússia. E aí a Dilma veio a público e desmentiu a história. Tá? A mídia, a parte da mídia, ela começa a soltar mentiras, começa a enviesar o noticiário. Inclusive foi tema de um debate hoje sobre esse tema. Obviamente que eles não vão aceitar a Dilma nunca, por ela ser uma mulher de esquerda, por ter sido a presidente do Brasil, que estava melhorando muito a condição de vida do brasileiro. Infelizmente foi derrubado por uma turma de ricos que não aceitavam a forma econômica que ela estava conduzindo o país, que de fato ela ia diminuir muito a pobreza aqui, e foi no governo dela. Ivan, turma, inclusive, de super ricos, né? Sim, de super ricos. Foram os super ricos que manipularam uma horda de imbecis para derrubar a Dilma. Infelizmente, e aconteceu porque ela tava, de fato, conduzindo esse país para um caminho de que ela ia acabar, de fato, com a pobreza no Brasil. A forma que ela ia conduzir politicamente esse país, e se ela fica lá e depois vem o Lula, em 2030, talvez, ou talvez hoje já, 2023, 2025, nós não tivéssemos mais a pobreza que o Brasil tem. Tivéssemos longe de ter essa pobreza que nós estamos tendo agora. Porque ela estava conduzindo o Brasil para tirar o Brasil dessa condição de ser um país de miseráveis. Em 2012, no governo Dilma, a ONU reconheceu o Brasil como um país que não tinha mais fome, que tinha acabado com a fome. Foi no governo Dilma que a ONU reconheceu. É bom a gente lembrar. Obviamente que resultado ainda de políticas já feitas no governo do presidente Lula, mas que veio colher os frutos no governo Dilma. Se a Dilma não toma aquele golpe e o Brasil não é lançado na extrema-direita, no Temer e depois Bolsonaro, nós estaremos em outro patamar hoje. Não teríamos regredido a posição de 12ª economia. Eu acho que nós tínhamos andado um pouquinho mais para frente, mas o Brasil voltou muito atrás com essa eleição dessas duas criaturas nefastas. Eu vejo ela com uma postura muito firme. Eu sempre disse que a Dilma ela não é uma política. A Dilma ela é uma gerente, a Dilma ela é uma gestora, ela é uma pessoa que toma decisões. E ela não costuma transgredir nas suas decisões. Quando ela toma
quando ela toma uma decisão, está tomada. Se ela tomou a decisão de, por exemplo, de não compactuar com a corrupção dentro da Câmara dos Deputados e de não, por exemplo, barrar a Lava Jato, ela disse, eu não vou mexer nisso. E não mexeu. E fizeram pressão. Ela aguentou a pressão que o diabo não aguentaria. Ela é uma mulher firme. Ela é uma mulher muito forte. Ela aguentou a pressão que o diabo não aguentaria para não barrar a Lava Jato, porque pediram para ela barrar, para não se vender para o Cunha, porque foram lá tentar fazer com que ela se vendesse para o Cunha. Ela não se vendeu. Ela preferiu cair e deixar que um dia a história de fato seja contada como a história realmente é, e agora está começando a ser contada como tudo aconteceu, porque a gente não consegue perceber na hora que os fatos estão acontecendo, mas depois a gente consegue olhar, porque as coisas vão tomando determinadas proporções. Eles venderam, por exemplo, pra gente que o Brasil ia melhorar, que o dólar ia baixar, que as coisas iam baixar de preço, e tudo aumentou depois que eles tomaram o poder. Foram retirados direitos trabalhistas, direitos da empregada, direito do aposentado pensionista, foram retirados direitos, a inflação aumentou, o desemprego aumentou, os salários desvalorizaram, então eles prometeram uma coisa e entregaram uma coisa completamente diferente. E a gente percebe agora que tudo aquilo é uma grande mentira. Você então, acha correto? Perdão, você acha correto ela ter não emprestado dinheiro? Eu acho super certo, e de fato, não é uma postura só dela, tá? É importante dizer que a Dilma ela não está lá representando o Brasil. Ela está lá representando o banco dos BRICS e que ela consulta os membros, os acionistas do banco, para de fato ela levar a decisão que a diretoria toma. Ela é a presidenta do banco, mas ela tem um conselho ali de diretores que aconselham e tal, que inclusive, se for possível, fazem votação para dizer vamos tomar essa decisão ou não, para que de fato ela leve lá o recado. Eu acho muito correta a postura de não financiar a guerra. Eu acho que guerra não se financia. Quem quer fazer guerra, faça com seus recursos. Acho que o mundo não tem que ficar bancando e lucrando com guerra, especialmente a gente que nunca se meteu nisso. Até porque se ela fosse lá e cedesse, liberasse, iam dizer que era o Brasil que estava liberando esse crédito só porque a Dilma é brasileira. O Bolsonaro liberaria, com certeza, aqueles carros que foram pedidos para a Ucrânia, provavelmente liberaria verba ou itens brasileiros para financiar a guerra, com certeza faria isso com o intuito de tentar a aproximação de políticas internacionais, mas de forma burra, né? Porque isso aí no final vira contra a gente, não é algo inteligente, não é algo duradouro, perene. É uma parada que você vai fazer agora e o resultado vem negativamente daqui a 2-3 meses, com sanções internacionais europeias, com sanções dos Estados Unidos. Eu acho que o Lula conduz de uma maneira melhor. Se você não quer ajudar, tem quem ajude, mas a gente não vai financiar a guerra, a gente não vai financiar essas paradas. Se vocês quiserem vir com a gente aceita, né? No caso, os fertilizantes russos a gente recebe e tal, as coisas continuam funcionando, mas para financiar a guerra, destruição e morte, a gente coloca o pé no freio e não executa, cara. Isso eu acho uma postura muito boa. Nem para a Ucrânia, nem para a Rússia. O Brasil tá bem isento nas duas frentes. Isso é bem válido, cara. Isso é bem válido. Mas a Dilma, querendo ou não, por mais que tenha tomado a decisão junto com os acionistas do banco, por ela ser a presidente, né, a decisão passa por ela, o recado passa por ela. Ela poderia ter feito articulações para poder liberar o financiamento, né, ela tem influência dentro do banco para isso. E eu achei bacana a postura dela também. Eu gostei muito. O que me preocupa só é a imprensa divulgando fake news, né, cara? Isso me preocupa muito. Cara. Porque você pega uma imprensa com credibilidade como a CNN Brasil, fazendo uma papagaiada dessa, desinformando a sociedade, a população, isso é muito ruim, né? É péssimo. PL das fake news serve para esse tipo de coisa. Perfeito. Então, finalizamos por aqui? Gastamos não, né? Investimos nesse jornal 40 minutos, 42 minutos. Eu achei um tempo bom. Achei perfeito também. Henrique, obrigado, viu? Olha, essa última notícia, assim, eu não tinha visto o seu roteiro que você estabeleceu pra gente aí, mas a última notícia era para finalizar mesmo. Eu queria muito finalizar com essa notícia e você trouxe ela. Parece que estava lendo os meus pensamentos. Foi perfeito. Não, e assim, eu anoto em papel, por isso que eu não tinha te mandado. Eu ia te mandar foto. E assim, para finalizar, Dilma guerreira do povo brasileiro. Parabéns pela presidenta Dilma ter tomado essa postura, ainda que em conjunto, provavelmente. Ela teve saiu dela essa ideia. E, pessoal, essa live, esse bate-papo nosso aqui, Obrigado, nosso boletim vai estar lá no YouTube, na íntegra. Eu peço a vocês que, por favor, disseminem por todas as redes sociais. Daqui a uma meia horinha eu já vou postar ele lá no YouTube. Então vocês disseminem em tudo que é grupo, do Facebook, enfim, qualquer lugar que vocês puderem compartilhar para a gente poder levar informação por esse Brasil que está precisando. E o boletim estará disponível no canal do Ivan, tá bom? Sim. Às vezes o pessoal entra no meu canal, não estará lá. Estará no canal do Ivan, os boletins que nós pretendemos fazer diariamente, e provavelmente os próximos serão no horário matinal, né?
Isso, às 9 da manhã, que a gente está querendo estabelecer que seja às 9 da manhã e não às 18 horas. Mas se pegar e fizer sucesso, terá um às 9, terá um às 18. Um às 18, exatamente. Que fica melhor desse jeito. É isso, gente. Henrique, obrigado pelo... Ivan, abração para ti. E papo. Em breve faremos nossa live sem ser o boletim, a convencional. Abraço, galera, que ficou até aqui. Beijo. Um abraço, gente. E até mais. Até a próxima.